Olá pessoal, eu sou Felipe Schmidt, um dos apresentadores do Administra Mais Podcast. Está no ar mais um dos nossos episódios. O nosso podcast tem o propósito de compartilhar com vocês boas experiências sobre gestão pública. Aquilo que prefeitos, governadores, secretários de Estado, deputados, servidores públicos fazem no dia a dia para tornar a vida das pessoas melhor. E aqui no Administra Mais Podcast, essa é a nossa intenção, trazer boas práticas de gestão, inovação, quais são os desafios dos gestores à frente dos seus municípios. E eu tenho aqui ao meu lado o meu querido amigo Alan Scheninger. Olá pessoal, mais uma edição começando. E antes da gente começar o bate-papo de hoje, que certamente vai ser mais um ótimo bate-papo, como tem sido aí com os nossos belos convidados, dizer que o Administra Mais Podcast é uma realização da NM80 Assessoria, empresa que eu e o Felipe somos sócios, que tem como missão atender prefeituras, entidades do terceiro setor, na parte de captação de recursos, gestão de convênios. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acompanhar aqui embaixo no nosso Instagram da NM80. Pessoal, para apresentar o nosso convidado hoje, ele já foi secretário municipal de assistência social, vereador, presidente da Câmara, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, vice-prefeito, prefeito de Blumenau e atualmente o nosso secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, secretário Mário Hildebrand. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alan. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Administra Mais. Prazer é nosso. É uma alegria, uma satisfação compartilhar um pouquinho da história da gente. E só pegando uma pincelada, nós dois não tínhamos tanto cabelo branco na época, né? É verdade, mas... Então, ele aflorou meio rápido. Eu ainda vou lhe chamar de prefeito algumas vezes, né? Porque o maior período pelo qual a gente acabou se conhecendo. Mas eu tenho dito sempre, porque a gente tem um Alan aqui que está bem cuidado, né? Sim, caprichoso. Caprichoso. Ele deve pintar. Mas eu falo para ele também que a qualidade dos amigos dele, no caso nós, é muito melhor do que a qualidade dos nossos amigos, no caso ele. Ele incomoda muito mais do que a gente incomoda ele. Então isso é causado um pouco pela política também, né? Mas eu também já confessei aqui em outros. Primeiro, eu sou louro, então tem uma vantagemzinha, cabelo branco só aqui do lado. E segundo, que ele é um amigo da indústria farmacêutica, né? E a barba eu dou um toquezinho de vez em quando, então é tudo certo. Prefeito, obrigado, também pela generosidade do teu tempo de estar aqui com a gente. E vamos começar, como eu brinco, começar pelo começo, né? Como é que foi esse Mário Hildebrand? Estava lá em Blumenau, iniciativa privada. Eu sei que daí foi por uma entidade do terceiro setor, é isso? Como é que foi esse começo? De onde surgiu o interesse pela vida pública? Como é que foi o convite? Qual foi a motivação? Porque a gente está ali vivendo a nossa vida, né? Cidadão normal, tocando a vida e daqui a pouco... Vira a chave. Vira a chave e é secretário municipal. Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que começou bem antes essa caminhada, essa história. Começou, de certo modo, quando eu fui para Blumenau em 1990 para fazer faculdade de administração. Certo. Eu queria ser administrador, né? Atuava em Blumenau, já era gerente de loja com 18 anos de idade, 19 anos, atuava lá liderando uma equipe de 30 profissionais, uma marmoraria funerária, eu já dirigi carro funerário, já fiz várias coisas na minha vida, né? E toquei uma equipe de 30 profissionais em Taió, mas chegou no meu teto com 19, 20 anos de idade, eu olhei para mim e disse, tá, mas é isso que eu tenho para mim, é isso que eu vou ter, eu era sedento por conhecimento, decidi fazer o vestibular e fui parar em Blumenau, né? Eu sempre brinco que eu descobri que tinha que morar em Blumenau depois que eu passei no vestibular, é mais ou menos assim, às vezes a gente é jovem, né? Vai dar um mergulho. Taió, né, prefeito? Taió. Nasci em Mirindoso, cresci em Taió, mas eu nasci em Mirindoso quando era Taió, então eu estou no embalo ali. Então a gente quando é jovem mergulha na lagoa e depois vê se é fundo ou não, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Então eu mergulhei na faculdade, fiz o vestibular, passei, me matriculei, fui para Blumenau, morei de favor durante um ano na casa de conterrâneos lá, dormindo no sofá-cama que eu comprei para poder me virar e arrumei um emprego na Teca, fiquei desempregado primeiro, enfim, várias coisas passaram. Comecei como auxiliar de alguma coisa na Teca, saí como analista de contabilidade, mas eu sempre busquei me qualificar. Então, terminei nesse período entre na minha faculdade de administração, acabei me envolvendo com uma igreja, Missão Evangélica União Cristã, e lá eu conheci Jesus, num momento muito ímpar da minha vida. Eu sempre coloco quando eu queria pular da ponte de ferro lá em Blumenau, quando eu estava numa crise existencial, Jesus entrou na minha vida e me deu sentido para a vida, né? Então, de lá para frente, eu me envolvi
ou com um grupo de jovens da igreja, com estudo bíblico, com oração, e fui me envolvendo. E quando eu vi, eu era voluntário da diretoria do Serene. Em 94 eu comecei e daqui a pouco eu fui convidado para trabalhar no Serene em 97. Então aí eu pedi a conta na Teca e fui ganhando menos, inclusive no Serene, trabalhando lá, eu decidi ganhar menos para poder ter uma visão social naquele momento. E comecei em 97, aí em 99 veio poxa, mas eu participava dos conselhos de saúde, de assistência social, CONEM estadual, Conselho Estadual de Assistência Social, cheguei a ser vice-presidente, mas cada vez que eu participava de um curso de capacitação, mesmo como contador e administrador, eu chegava lá e ouvia umas falas meio malucas, assim, naquela época, para mim, dos assistentes sociais, né? Eles davam um curso, falavam sobre alguns desafios ali de técnicas de atendimento, e aí eu disse, poxa, mas esse negócio aí não está certo, eu quero entender um pouco melhor. Aí me matriculei na Faculdade de Serviço Social, né? Consegui pedir o meu reingresso na FURB, fiz a minha segunda Faculdade de Serviço Social, conheci minha esposa, né? Eu brinco sempre que entrei numa sala de 55 alunos, 54 eram mulheres, e a minha amada esposa estava lá dentro, né? A questão de gênero que tanto se fala estava presente no serviço social, e conheci minha esposa, namoramos em um ano, namoramos e casamos, né? E hoje estamos juntos até hoje, vamos completar em janeiro do ano que vem 25 anos de casamento. Parabéns. Essa condição me deu a oportunidade de ser convidado. Então, na época, o João Paulo ganhou a eleição para prefeito em Blumenau, me convidou para ser secretário de assistência social. Eu disse, olha, eu só vou se não precisar ser candidato, não precisar me filiar, todo aquele discurso que a gente faz, né? Cheio de preocupações e tal, né? E eu disse, primeiro também, se a minha esposa concordar, né? E se a minha igreja me apoiar, e o Serene me apoiar. A gente orou muito, né? O Serene me apoiou na época, inclusive, olha, vai, se em 6 meses tu não achar que não é o que tu quer, tu volta, a tua vaga está aqui, teu espaço está aqui, tu volta a trabalhar conosco. Passou 6 meses e eu acabei caminhando adiante no processo. E aí veio o trabalho, veio a eleição de 2008, eu acabei sendo convencido para ser candidato a vereador, me elegi, né? E, enfim, ali a coisa começou a efetivamente acontecer. Mas o ponto da marca, eu acho que o grande motivador, voltando ali à pergunta original, foi o fato de eu ter chegado no trabalho da igreja e essa visão de mundo e sociedade na minha mente, no meu coração mudou e eu me engajei muito mais nas causas sociais do que nas causas comerciais. Vou assim usar essa expressão. É um propósito mais do que bonito, né? Não, sem dúvida. E para ver o papel, a gente percebe muito, é bastante comum, não sei se é comum a palavra, mas o quanto tem um peso diferente quem sai do movimento social, quem constrói um engajamento, uma militância, uma dedicação ao serviço voluntário, né? A gente fala de nós também aqui, que saímos do movimento estudantil, e a gente entende que a política ela é uma ferramenta para a transformação de coisas que a gente acredita, seja um movimento educacional, né, que a gente lutava por educação, por melhor qualidade, por bolsa de estudo, seja na transformação social, né, vocês lidam diretamente com o maior sofrimento, o momento que as pessoas estão mais vulneráveis. Então, quando a gente entende, o seu movimento entende, o movimento que o senhor representava entende, que o senhor lá pode ser um representante muito mais eficiente, saudável, engajado ideologicamente para aquela função do que qualquer outro que pararia lá, a gente entende um propósito de eu preciso ocupar aquele lugar antes que qualquer um sem propósito ocupe. Eu me alonguei um pouco aqui, mas o que eu quero dizer, a importância é que a gente sensibilizar pessoas dedicadas, com propósito, pessoas, eu não costumo usar a expressão pessoas de bem, né, porque é difícil apontar quem não seja, mas quando tu sabes o porquê tu estás lá, os teus resultados serão melhores. As pessoas vão ter mais entrega nela. Eu acho que nunca tive a oportunidade de falar isso pro prefeito, mas acabo sempre me identificando, né? Porque eu saí lá de Rio do Sul também, a vida pública também entrou na minha vida em Blumenau, né? Na faculdade. Eu não morei de favor, mas dividi apartamento com mais 4 pessoas também, aquela coisa. Dormindo no chão, aquela coisa toda. E no meu caso foi o DCE que me apontou e também foi nesse período, né? No primeiro mandato do João Paulo, que conhecendo todo o grupo da prefeitura, acabou que a vida pública aflorou e eu depois
depois voltei para o Rio do Sul e fui para o governo do estado e tudo mais, que é aquilo que a gente já conversou. Mas nesse período na Secretaria de Assistência Social, teve um momento que eu sei que foi muito difícil, até porque o ex-prefeito João Paulo já passou por aqui também, falou muito sobre isso e falou inclusive do teu trabalho como secretário, que foi a enchente de 2008. Que além, né, imagina, de recuperar toda a cidade, tinha a vida das pessoas que foram afetadas, né? Milhares sem casa, sem comida, sem ter onde ficar. Uma tragédia sem Como precedente. É que foi esse período para o secretário, então secretário Mário? Então, eu acho que o ponto principal, acho que são duas coisas que é importante destacar antes, né? Mesmo eu sendo formado em serviço social, eu sempre fui mais gestor, ou basicamente gestor da secretaria do que assistente social. Uhum. O conhecimento técnico de serviço social me deu condição de ser um gestor, Claro. né? E de fazer, e tomar decisões, de estruturar a equipe, de reorganizar. E aí, em 2008, eu tinha acabado a eleição, um resultado positivo na eleição, nem sonhava que ia me eleger, fui o quarto mais votado, fiz 3.787 votos, e aí... eleição em outubro, né? E aí em outubro, quando eu voltei, já acho que a eleição foi lá dia 5, 6, por essa época, né? Quando eu voltei, já estava chovendo. Eu lembro que na eleição, eu comprei guarda-chuva para os cabos eleitorais fazer campanha. Foi a última eleição de 3 meses, né? Depois passou para 45 dias. Eu comprei porque choveu praticamente os 3 meses inteiros. Chuva, o tempo todo. Então foi um período de muita chuva. E aí, quando eu voltei para a secretaria, eu já voltei enfrentando, por exemplo, áreas que estavam começando a desbarrancar. Eu morei num porão da Coripós, por exemplo. E lá na Coripós, era uma das primeiras áreas que estava desbarrancando. Nós tiramos cerca de 60 famílias de lá antes da tragédia. Dia 20 e pouco de outubro, tiramos as pessoas da casa lá. Eu lembro bem que o João Paulo estava viajando logo depois da eleição, foi para a Europa conhecer novas ações e foi importante isso. E o Edson era o prefeito interino. Só que ele estava fazendo quimioterapia. É que ele é um Highlander, né? É verdade. Aí ele estava com um tipo de quimioterapia grudado aqui nele. E eu fui lá para ele e disse, olha, nós precisamos tirar o povo da Coripós lá. A Defesa Civil na época não tinha uma secretaria, não tinha engenheiros, né? E aí eles não tinham... Eles disse, não, acho que não vai acontecer nada grave, pode ficar. Eu disse, olha, eu sou leigo no assunto, mas está abrindo um rasgo lá, vai descer aquele morro. Eu preciso que tu vá lá, né? E o Edson foi lá. E quase morreu lá. Porque quando ele estava andando lá para ver o negócio, veio uma barreira e passou na frente dele, né? E ele já estava branco pela química, ficou mais branco ainda, coitado, né? Hoje até, esses dias eu estava rindo dele a gente depois de um tempo pode rir, né? Claro. Mas naquele dia foi a gente de um lado e ele do outro, e vendo a barreira vir contra ele e quase morreu lá. E aí ele chegou lá e disse, olha, aqui tem que tirar todo mundo, porque senão vai morrer. O Conselho Tutelar na época não queria tirar, e as famílias só saíam se a gente tirasse os filhos. Ou vocês saem ou vocês vão morrer, né? Porque de fato iam morrer. E aí a gente tirou, levou para a escola lá, abrigou as famílias lá, e acabou dando mais chuva. Depois acabou descendo a Pedro Kraus lá, a gente tirou as famílias da Pedro Kraus também, né? Levou para um outro abrigo e eu pagava aluguel para quem dava, né? As famílias achavam que a gente encaminhava para outro aluguel social. E veio dia 22, 23 de novembro. Aí desceu tudo, né? Inclusive as casas lá não sobrou uma em pé, daquelas que estavam descendo, porque se estivesse lá, morria a gente. Então, a gente começou um mês antes de tirar pessoas em relação a isso. E a chuva foi, naquele final de semana, eu acho que, se não me engano, 600 milímetros. E é isso que o João Paulo deve ter dito aqui. Então, eu brinco sempre, da noite para o dia, a gente saiu de 0 desabrigado, ou quase 0, para 6 mil, né? Sem colchão, sem água, sem comida, sem cesta básica, sem estrutura adequada. A Defesa Civil era uma diretoria na época, não era uma secretaria, por conta de que estava bom, era a realidade, né? Primeiro grande no Estado era uma, no Brasil, no Estado era uma diretoria, né? Não era uma secretaria. Então, de lá para frente, o processo mudou. E aí a gente começou a se estruturar. E eu brinco sempre, né? A gente, quem não tinha caniço, amarrava um bambu lá e pescava de qualquer jeito. A gente, para colchão, não tinha. Levou, acho que 4, 5 dias para chegar a primeira carga de colchão. Área interditada, nunca se tinha um desastre nesse Brasil, né? E mesmo que eu quisesse em todas as lojas de colchão lá em Blumenau, não tinha 6 mil colchão, né? Sim. Então chegou a primeira carga de colchão mais ou menos uma semana depois. A gente comprou edredom,
na época de uma empresa lá para as pessoas dormirem e se cobrir. Era friozinho ainda, porque acabou chovendo muito, acabou ficando mais fresco, e buscou alternativas. E de lá, as pessoas voltaram para suas casas, quem podia, foi feito o laudo, mas 1.200, quase 1.300 pessoas ficaram desabrigadas 2 anos e pouco. Aí veio a gestão dos desabrigados, que a gente estruturou moradias provisórias, estruturou outros espaços para tentar contemplar e minimizar o impacto. Nós não tínhamos, por mais que se quisesse alugar casa, não tinha casa. Né? Por mais que quisesse, as pessoas não conseguiam achar casa, era muito difícil achar uma casa para alugar, e quando tinha era na área de risco. Né? Então, a gente não ia pagar de novo para o cara e voltar a morar na área de risco. Então, foi um período bem complexo e aí acabei assumindo o segundo mandato, o primeiro mandato, né? Mas voltei em 2009, continuei como secretário, no dia 2 eu já estava de volta e fui até a março de 2012, quando eu voltei para a Câmara, fui para a reeleição, aí fui com 5.482 votos, quase dobrei a minha votação. Mas o ponto básico nesse processo é que foi muita gestão, o trabalho em equipe, tinha uma equipe comprometida, o prefeito João Paulo me deu liberdade para fazer esse trabalho, foi difícil, porque ele também não tinha muito recurso, né? Então tinha o recurso da reconstrução e da manutenção das pessoas. Eu lembro que a Defesa Civil Nacional funcionava diferente naquela época. Sim, né? sim. Todo mundo veio lá, senador de tudo quanto é canto do Brasil, Salão Nobre fazendo discurso, né? E o recurso que era bom, muito pouco, né? Para atender a demanda. É o que eu falei, inclusive, no Rio Grande do Sul, quando nós fomos, eu visitei Lajeado e Estrela, e coincidentemente no dia que eu fui parar em Lajeado, que nós ajudamos aí quando deu essa tragédia lá no Vale do Taquari, aí fui em Lajeado, estava o ministro lá, na época da reconstrução que nomearam, e aí me convidaram para fazer uma fala. Eu disse... Já passei por isso, vou alertar a turma eu aqui. disse, eu espero que não aconteça como aconteceu em Blumenau. Tinha muito discurso e ficou pouco recurso. Eles não gostaram muito, mas me convidaram para falar, né? Me deram a oportunidade, eu falei aquilo que estava no meu coração em relação a isso. Claro que é importante, vocês estão aqui, governador, claro, né? Ministro, mas essa presença tem que se valer em resultado para as pessoas, porque senão e não para vai quem ter... nos escuta, né, Felipe, só relembrando, 2008 foi a maior tragédia da história do Brasil até aquele momento, né? O Jornal Nacional foi gravado de lá, houve uma mobilização, Ana Maria Braga, uma mobilização realmente muito grande. E até por essas coincidências da vida, o Felipe até estava comigo, esses dias a gente estava em Brasília jantando e estava um funcionário que foi um dos principais responsáveis na época pela construção das moradias populares lá pós-tragédia. E ele comentou muito sobre como foi rápido a construção daqueles apartamentos em Blumenau, e falando teu nome, falando o nome do ex-prefeito João Paulo, dizendo da boa experiência que foi e né, assim, de como aquilo era trágico mesmo, né? Aquelas pessoas sem morar. E eu sempre falei daquela experiência que ainda tinha algumas coisas, né? Afetou a cidade inteira, né? Teve ruas que acabaram, então o cara não tinha para onde voltar, ele não tinha não mais só a casa dele, não tinha mais o terreno dele. Às vezes a casa dele até ficou, mas não tinha mais como chegar lá. Olha só. Tem esse detalhe também. Então a casa dele estava intacta, teve várias situações assim, que ele não perdeu os móveis, mas o problema é que não conseguia tirar, o carro ficou lá dentro, ele não tinha nem como tirar o carro de lá, então várias situações foram assim, e não dava para reabrir aquele acesso, porque se tu reabria, tu colocava não só ele em risco, como os outros que tentariam voltar para lá. Claro. Então, às vezes era melhor nem reabrir o acesso. Então, tivemos algumas dificuldades em relação a isso. Então, foi um período bem complexo e, ao mesmo tempo, também teve uma gestão de uma quantidade gigantesca de donativos. E veio muito donativo. E isso também é um outro desafio que a gente tem discutido agora na Secretaria de Proteção e Defesa Civil, a gestão dessas ações, porque a gestão de donativos, a logística disso também é um problema. E também tem muita coisa que tu não precisa e chega, não é? E o detalhe é o seguinte, e aí não é maldade, é bondade. Claro. As pessoas pegam, elas vão lá na casa e no armário... Que não usa mais e bota. Não, nem sempre. Às vezes ela tem uma campanha na igreja. Vamos levar algumas coisas para lá, eles não compram cesta básica, porque eles têm em casa, vou pegar o arroz, vou pegar isso, vou pegar e bota na sacola, né? E amarra a sacola e leva lá, né? Só que o arroz às vezes já está vencido, né? Às vezes o azeite já está vencido, a sardinha já venceu e aquele produto vai para lá, né? Ou a roupa, não, vamos pegar aquela roupa. Aí vem uma roupa molhada junto, sem querer, né? E não é maldade, é bondade, mas no ímpeto as pessoas botam, e aí vem aquela sacola, ela fica 20 dias, 30 dias sem abrir, chega ali, apodreceu a sacola inteira,
né? Então, o produto vencido, eu respondi processo no Ministério Público porque tinha produto vencido, né? Porque a gente tinha que olhar individualmente cada um deles. Era quase impossível no processo, né? Então, várias coisas. Como é que vocês receberam o produto vencido? Nós recebemos um caminhão de carga e fomos descarregando para atender. Depois a gente explicou, mostrou que não foi, o Ministério Público entendeu, mas sempre tinha aqueles que faziam a denúncia para gerar fato político. Claro. Então, várias coisas aconteceram. Então, gestão, teve até roubo de roupa, lembra? Virou notícia nacional, o pessoal foi lá. Tinha muita né? coisa, assim, a gente via as exceções, né? Tipo, o cara levou a doação não sei do que embora. É isso. Né? E eu me recordo, assim, o Alan é testemunha, eu sou um entusiasta do nosso estado e falo com alegria no coração, porque Santa Catarina, por qualquer perrengue que passe, ainda assim é um estado diferenciado na federação. Total. Seja pela qualidade dos nossos gestores, seja pela qualidade dos parlamentares, quando a gente que viveu lá no Congresso Nacional durante alguns anos, é muito diferente. Se a gente pegar assim, ó, o opositor de um deputado federal de Santa Catarina escolher e dizer, ó, fale mal dele, e comparar com o melhor de outros estados, a gente ainda ganha. A nossa régua é muito alta. E falo isso por quê? Porque ver hoje o senhor de colete laranja, ver a estrutura da Secretaria de Estado de Proteção e da Defesa Civil, lamentavelmente, em decorrência de uma tragédia que a gente não gostaria de ter vivido, mas o pior do que ter vivido ela seria não ter aprendido com ela. É isso. E Santa Catarina aprende, a gente passa, como o senhor disse, ser referência, e a gente vê avanços, porque é aquilo que eu digo, é igual seguro de vida, tu não queres usar, mas ele tem que estar lá. Né? A gente não quer saber de mais ninguém de colete laranja tendo que atender ninguém, mas a gente quer saber que vocês estão lá. Então, eu falo isso porque em 2008, eu ainda mais jovem do que sou agora, eu estava na juventude do Rotary e a gente tem, né, um movimento da juventude do Rotary tem também o propósito de ser voluntário. Então, a gente sabe que precisa de mão de obra. E em 2008 eu me recordo que a gente foi para Itajaí, para Marejada, chegamos lá em 3 carros, 15 jovens, e eles não sabiam para onde nos mandar. Uhum. Ah, vai para lá. Então, conseguir movimentar um batalhão de gente, onde recebe os mantimentos. E daí a gente já tinha alguma experiência sobre isso, a gente disse, cara, nos mande para uma escola. A gente foi para uma escola, daí dividimos a escola, enfim, coisas que hoje, imagino eu, que já tenham protocolos muito mais definidos. Já tem nas escolas, quais são as escolas para onde eles irão. Tem o coordenador, tudo definido. Perfeito. Hoje a gente recebe no aplicativo do celular os testes. Essa semana recebi, Vamos falar sobre isso. Mas para dizer assim, que serviam 2 vezes as mesmas pessoas e faltava comida para alguns. O colchão chegava, não tinha definição de para onde ia. O padre, tadinho, ficava desesperado porque ele só abriu a paróquia, ele não tinha muito o que fazer. Mas vamos pegar o exemplo de Blumenau para a gente não alongar muito no processo, mas tinha no plano de contingência 35 abrigos. Foram abertos 65. Então, não tinha preparo. E o detalhe, alguns que estavam previstos desabaram. Uhum. Então, na realidade, foram mais do que 30 novos abrigos. Foi uns 35 novos abrigos por conta dessa questão. E aí, quem assumiu esses novos abrigos não sabia nem o que era um abrigo. Não era maldade, sabia que era lugar para dormir. Mas quando as pessoas chegaram lá, tinham que dormir, comer, tinha que se estruturar, ter segurança, limpeza. Não tinha banheiro adequado, não tinha chuveiro. E o abrigo, quando ele é montado, ele tem no mínimo algumas questões já estruturadas, porque precisa ter uma quantidade mínima de chuveiros, uma quantidade mínima de espaços para a higiene pessoal das pessoas com o mínimo de segurança. Então, tudo isso faz parte desse protocolo que agora Blumenau, por exemplo, tem e muitas cidades já têm por conta daquilo que viveram ou antes ou depois de 2008, né? Rio do Sul nos seus impactos, né? Taió nos seus impactos. Tivemos aí 2023 que foi mais um desafio gigantesco lá para o Alto Vale, com algumas coisas que eu não faria assim, né? Mas cada município, cada prefeito faz a sua gestão. Taió passou por alguns perrengues, eu acho que porque teve desafios de gestão municipal na época, e eu acho que isso são alguns pontos que são cruciais que a gente precisa ter trabalhado num plano de contingência. Por isso a gente fez um simulado, que daqui a pouco a gente vai falar, para tentar trabalhar um pouco mais essas questões. Mas dali, nesse processo, voltei para a Câmara de Vereadores, depois, em março, e aí acabei me reelegendo vereador, com 5.482 votos, acabei ficando na Câmara, né? 2015 foi presidente. 2015 me elegi presidente. Teve que gerenciar todo aquele 2014 aparato. Me elegi presidente, 2015, 2016 acabei assumindo a presidência e
construir o processo para ser candidato a vice. Na realidade, a candidatura de vice-prefeito surgiu porque eu não queria mais ser candidato a vereador. Eu fiquei um mandato na Câmara e disse, isso não é meu lugar. Eu sou gestor, eu não sou... não que eu não... Eu gosto do parlamento, acho ele bacana, mas eu me sentia muito mais gestor de uma pasta do que um parlamentar naquele momento, pelo que eu vivi. Claro. Né? Os meus colegas parlamentares na época lá, alguns que eu prefiro nem citar o nome, não foram uma boa experiência, né? Por conta daquilo que eu vi nos bastidores. Aquilo que você vê na Câmara é muito bonito, né? Aquele discurso, a fala, mas os bastidores é que são o que a gente vive, que eu acho que é o que às vezes pode nos jogar adiante ou nos repelir, e me repeliu, né? E eu disse, eu chamei minha equipe em janeiro de 2016 e disse, quando voltamos das férias, só estou avisando, em janeiro de 2017 está todo mundo desempregado, né? Ou eu vou ser candidato a prefeito, vou montar uma chapa e vou ser candidato a prefeito, ou eu vou ser candidato a vice-prefeito, ponto, né? Não vou ser candidato a vereador, já decidi, né? E acabei conseguindo estruturar um projeto político, né? Acabei construindo, estava na possibilidade de ser vice ou do Jean ou do Napoleão, né? O Jean tinha uma visão natural nesse processo, acabei sendo vice do Napoleão, e aí eu faço justo aqui um reconhecimento. Napoleão nunca me prometeu que renunciaria. Muita gente disse, não, já estava combinado e tal. Não estava, né? É importante fazer isso. Eu sou muito justo em relação a essas questões. Tanto que eu fiquei oficialmente sabendo, ele cogitava, todo mundo cogitava, claro, né? Natural até, prefeito de Blumenau. Prefeito de Blumenau, reeleito, bem reeleito, né? Que ele ia renunciar para ser candidato a governador ou senador. E aí, se cogitava, ele me perguntava, eu disse, olha, eu sempre dizia para ele, Napoleão, se tu quer me perguntar, não me pergunta, eu sou interessado, né? Eu não vou dar a minha opinião. Isso. Agora, se tu me perguntar, se eu renunciar, o que eu vou ser candidato, eu posso até te sugerir. Agora, não me pergunta se tu tens que renunciar, isso é uma decisão tua, claro, né? Aí ele avisou, ele decidiu, no dia do meu aniversário, 27 de março de 2018, ele me chamou, disse, eu vou renunciar. Às 3 horas da tarde de hoje eu vou na Câmara para avisar, eu vou fazer o meu discurso e vou avisar que eu vou renunciar, né? E lá que eu fiquei sabendo que de fato que eu ia ser prefeito. Eu não tinha equipe montada, né? Não teve transição, não teve nada de combinado, né? E aí eu me estruturei para assumir a prefeitura. E prefeito, essa é um desafio e tanto, né? Porque assumir na metade de um mandato, por mais que tu já estivesse ali como vice-prefeito, que também é um desafio, né? Entre ajudar e ter a humildade de saber que não é o número 1, né? Eu imagino que deve ser uma sensação difícil às vezes, né? Porque é uma reflexão diária quase, porque, né? Cada um tem seu jeito de governar e tu tá ali tentando ajudar, às vezes tu concorda, às vezes talvez faria alguma coisa diferente e tal. Mas e aí assumir na metade do mandato? Tem a dificuldade, tu falou de ainda não estava preparado, não tinha uma equipe preparada. A dificuldade, a eleição do colega, né? Tem a eleição do colega, exatamente. Então também ter a humildade de não avançar, né? E deixar ele constrangido na eleição que ele estava disputando, de respeitar o espaço dele naquele momento, mas de colocar o teu DNA, até porque a partir daquele dia o prefeito de Blumenau era o Mário. Então precisava acontecer. Como é que foi esse período ali? Eu quero só voltar um pouquinho a fita. Antes, quando eu assumi de vice-prefeito, eu disse pro Napoleão, na época, eu não quero ser figura ilustrativa, né, decorativa. Assumir quando tu vai viajar ou algo desse tipo. Eu quero desenvolver algum projeto. E aí, primeiro ele me convidou para ser secretário de comunicação, e aí deu uma crise política lá, que aí ele precisou me desconvidar, né? Aí ele me chamou, o Napoleão era muito delicado às vezes nas coisas, ele ficou enrolando, disse, Napoleão, eu disse ainda, tu queres me desconvidar, né? Pois é, então tá, eu já sabia, eu conheço os bastidores da política, já desde quando tu me falou, eu já sabia que ia dar problema, mas eu fiquei na minha, né? Aí eu disse, olha, eu quero fazer uma sugestão para você, nós temos um problema no BID, que estava parado, os projetos, e se não licitar até dia 27 e 25 de março, nós vamos perder o recurso. Isso já era final de janeiro, né? E eu queria que tu criasse uma secretaria, eu queria tocar, né? Secretaria de Projetos Estratégicos, e aí foi Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais, né? E aí criou essa secretaria e eu toquei o BID. Então eu tinha uma função, né? E então o vice-prefeito para mim era
simbólico. Eu estava lá tocando, foquei ali e graças a Deus conseguimos desencalhar, fazer gestão e desencalhar os projetos, licitar dentro do prazo, tinha que publicar e não tinha nem licença ambiental, né? Tinha que publicar e mobilizei a equipe, ele me deu carta branca, foi bom, porque aí eu foquei naquilo, esqueci o resto do governo, né? E toquei e fiz entrega. Então eu confesso para ti que eu não senti problema em relação a isso, porque eu tinha um projeto e tinha uma ação para fazer. Já estava engrenado. Estava engrenado. Então, nessa parte aí eu entrei bem na questão das obras, dos projetos, eu os conhecia já, isso me deu uma pequena vantagem. E aí, quando eu assumi, oficialmente, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha um retiro de família, eu fui para o retiro de família no outro dia, né? Em São Bento do Sul, da igreja, então eu disse, não, eu não vou mudar a minha programação, eu assumo dia 5 amanhã, de manhã eu vou botar a família no carro e vou para São Bento do Sul, né, no retiro da igreja, e fiquei lá no final de semana. Segunda eu vejo como é que eu vou trabalhar. Não mexi em ninguém, só estruturei o gabinete e vamos para frente. Então, aí, dali, quando eu voltei, comecei respeitando a eleição que o Napoleão estava participando, porque eu não sabia o que ele ia ser. Sim. Né? Depois ele foi candidato a vice e assumiu o compromisso de apoiá-lo no que ele fosse, né? E cumpri meu compromisso com ele até o último dia da eleição. Eu lembro a época que eu liguei até para o João Paulo. João Paulo, eu tenho um compromisso com o Napoleão. Claro. Se vocês dois forem para o mesmo caminho, eu vou estar com o Napoleão, né? Até por uma questão de lealdade, de palavra assumida, né? E quando foi definido, os dois acabaram sendo vice, eu liguei para o João Paulo e disse, estou com o Napoleão só para te avisar, meu compromisso é com o Napoleão, eu vou manter meu compromisso. Aí nenhum dos dois acabou ganhando, né? Aí tivemos a eleição do governador Moisés naquele momento. Diante desse cenário, quando eu assumi, a principal visão que eu tive foi de estruturar e planejar, estruturar o governo. E o que isso significava, né? Nós tínhamos poucos projetos, né? Por exemplo, se chegava um deputado que queria entregar uma emenda, não tinha nenhum projeto, né? E vamos ser francos, se você é deputado, você quer entregar algo que dê resultado e que no ano seguinte, no máximo, a obra esteja andando e dizer, eu entreguei o dinheiro aqui, eu quero fazer uma foto até para buscar minha reeleição. Claro. Isso não tinha. Então, a gente tem que fazer uma carteira gigante de projetos, de ações, de planejamento, o que a gente vai focar, né? Então, eu organizei e estruturei os projetos de curto, médio e longo prazo, né, que a gente tinha, e a minha primeira ação foi fazer uma série de projetos, e uma delas foi construir uma ponte ali no centro. E aí tinha a briga da ponte do Napoleão e da ponte do João Paulo, lá que ficou Jean, João Paulo, né? Ficou aquela discussão das pontes. E a ponte do João Paulo lá, que na época era uma ponte importante, mas era cara, né? Por conta do financiamento que não sobrou no BID para fazer ela, não desmerecendo a qualidade dela, nunca entrei nessa discussão. E a do Napoleão, ele tinha licitado, a Justiça Federal embargou por conta de questões ambientais. Aí eu decidi duplicar a ponte do centro e entreguei a ponte em 12 meses. E ela foi durante a eleição, acho que foi um marco para a minha eleição. Não foi o ideal, mas foi uma ponte que trouxe solução. E também dupliquei a ponte ali do lado da Tapioca, que também trouxe uma solução e melhorias do trânsito ali naquele momento. Então, algumas ações que a gente conseguia implementar, a revitalização de ruas, a reperfilagem, melhorar um pouco a buraqueira que estava na cidade. Peguei as ruas que eram maior investimento e manutenção, né? O tapa-buraco, que é um poço sem fundo, e disse, essas são as prioridades para a gente trocar o asfalto e melhorar. E aí a gente começou a fazer planejamento, projetos, ações nas mais diversas áreas e começou a fazer entrega. Então, tanto que quando teve o penúltimo PAC, não esse agora, em 2023, se eu não me engano, abriu a carteira do PAC, eu apresentei 1 bilhão e 200 milhões de projetos prontos para captar. Seja na área de mobilidade, seja na área de defesa civil, de contenção de encostas, de drenagem, de pavimentação de ruas, de abertura de novas vias, 1 bilhão e 200 milhões de projetos prontos. Para você ter uma carteira de projeto desse, tem que ter um investimento aí de milhões de reais, né? Desde os menores a maiores, mas isso é olhar para o futuro. Hoje o Egídio está lá, tem uma carteira gigante de projetos, né? Por exemplo, ele anunciou agora a ponte ali, duplicação da ponte lá na região da Itopava Norte, o projeto estava pronto. Foi uma decisão que a gente tomou, né? Então, por conta de planejamento e de olhar para onde a cidade tinha ido. As obras do Corredor Norte, que estão lá perto do terminal do aterro, aquela que é o Fomplata, que eu busquei o recurso
no banco lá, o Fomplata, foi por conta do planejamento. Então está lá o recurso, a obra está andando, né? A questão da nova captação de Samay com o recurso do Fomplata, todo o corredor norte, até na escola Anita Garibaldi lá, se quiser licitar tem recurso, basta só o Estado autorizar. Então tem projeto para triplicar a pista. Então isso é planejamento. Então olhar para o futuro e deixar a carteira pronta para o próximo prefeito fazer. Né? Secretário, assim... desculpa só, e também cuidar do orçamento e da gestão, né? Eu trabalhava muito isso, né? Quinzenalmente, eu me reunia com o secretário da Fazenda para discutir orçamento e recursos, né? Então, todo ano era típico, né? Começava o ano, era 150 milhões previsto déficit ou 200 milhões. No último ano, em setembro do ano anterior, em 2023, eles já me disseram, olha, Mário, ano que vem a previsão de déficit é 285 milhões. Mas previsão com base no quê? Com base se fizer tudo que os secretários querem fazer. Claro. Né? E os projetos que são importantes, mas que aí a gente foi fazendo ajustes, né? E no final eu fechei o ano, por exemplo, todo mundo acabou saindo na fofoca lá em Blumenau, que eu fechei o ano negativo, muito pelo contrário, deixei 16 milhões livre no caixa e recursos vinculados em outras áreas, 300 milhões. Né? Previsão é igual a previsão do tempo, né? Às vezes dá que vai chover, mas não chove. Mas para isso tem que ter gestão. Né? Claro. Se você não fizer acompanhamento, se você não sentar com o secretário da Fazenda, com os secretários, aí o secretário quer fazer tal investimento. Tá, mas o que é isso? Ah, não, eu acho legal. Legal por quê? Mas qual é o benefício que traz para as pessoas, né? É que eu ouvi, né? Então... Precisa ser agora? Pode ser depois? Pode ser depois. Eu sempre digo, o ótimo não é inimigo do bom, né? Às vezes não dá para fazer tudo. Alan, e uma das coisas, assim, características do que o secretário Mário está apresentando para a gente é que isso, a administração pública, ela pode ser parecida com um monte de coisa, mas ela é diferente daquilo que a gente imagina no dia a dia. O orçamento é o que a gente prevê, né? O que está lá, o que teria que acontecer, o que eu já sei que é custeio, que é custos fixos, mas tem os investimentos. Então é construído, é analisado pela Câmara, é aprovado e aquele orçamento ele não é imutável, ele vai se adaptando conforme eu arrecado mais ou arrecado menos, ou tem uma nova tragédia ou não. Mas para cada recurso desse que o secretário fala, há um processo administrativo, burocrático que precisa ser vencido. Assim como é preciso ter um projeto executivo, um projeto de engenharia, e há prefeituras, como o caso de Blumenau, e o prefeito estava passando aqui para a gente que tem diversos projetos prontos, aquelas que o recurso vem, vai embora porque o projeto não é apresentado a tempo. Há prefeituras que recebem o recurso, tem um projeto mais ou menos feito, começa a executá-lo, mas não presta contas, dali para frente não vem mais recurso. Eu falo isso para entrar um pouco no assunto que a gente entendeu ser importante, por isso atua nele, o secretário, é que não há articulação política que sobreviva sem o vencimento da burocracia e a parte técnica. Assim como não há técnico que consiga dar resultado sem uma habilidade política dos seus gestores ou seu próprio. Seja um técnico que internamente na prefeitura precisa de uma medição do engenheiro e sequer vai à sala do engenheiro para falar da importância da medição, para que ele pare aquele momento e dedique, porque o prefeito irá cobrá-lo. Quero te dizer que às vezes o engenheiro se sente orgulhoso se o prefeito chama ele no gabinete para pedir a medição. Nunca entrei no gabinete do prefeito. Pela primeira vez, prefeito, ele entra até encabulado. Então não é nem tanto ir lá. Até é legal ir lá também, né? Mas às vezes o próprio servidor ninguém nunca me falou, ninguém me convidou para vir aqui. Poxa, eu não sabia. Então, se você chama ele, envolve ele na discussão, ele com certeza te dá outro feedback, outro resultado. É isso. No caso é que o prefeito, quando chama, o engenheiro vai. Que às vezes o gestor de convênio chama, ninguém vai. Né? Porque daí o gestor de convênio está numa função, às vezes, hierarquicamente inferior. Mas estamos falando disso, ô prefeito, porque foi algo que a gente viveu de ver dinheiro do orçamento da União, que em Santa Catarina tem feito esse debate, né? Do tanto de cada R$100 que a gente manda, está voltando... O governador Jorginho falou disso essa semana, não sei se 14, 16 reais, ou talvez nem isso. E quando os deputados usam do orçamento, das suas emendas, para enviar para cá e o dinheiro volta para a União, porque a gente não conseguiu vencer a burocracia, o Estado perde. Perde as cidades, perde o Estado. Então, para que o time jogue bem, o preparador físico tem que funcionar, o treinador de goleiro tem que estar quente, a musculação tem que estar ok, o técnico tem que preparar bem. Então, essa aliança entre o técnico e o político é o desafio que a gente tem tido. Ajustar os fluxos de trabalho, sensibilizar os servidores públicos, seja os gestores com mandato, seja os concursados, de qual é o processo que precisa ser vencido para que todos possam ter o dinheiro no final do mês para fazer os investimentos necessários.
E diante disso aqui, Blumenau é uma referência, né? Certamente, é um dos cases, assim, quando a gente passa para os nossos clientes, esse banco de projetos que é muito importante e não é a realidade de todos os municípios, infelizmente. Como o senhor falou, planejamento. E aí eu gostava de ser sincero com o deputado. Às vezes o deputado vinha lá e disse, eu queria dar 500 mil para fazer tal rua. Eu disse, deputado, essa não tem projeto, a rua vai custar 1 milhão, com 500 mil não vamos fazer, mas se tu quiser eu coloco ali, a hora que eu dou 20%, então falta completar essa diferença, eu não consigo completar com o restante, eu posso fazer o projeto e se der eu posso fazer uma parte da rua ou você completa o valor. E aí você tem uma relação mais franca. Ele disse, não vai escolher isso no mandato, vai escolher no próximo, se eu tiver próximo mandato. Então, não vais tirar foto, não vais fazer vídeo, não vais... Aquilo que, de fato, o deputado precisa. É natural isso. Não, nós estamos falando aqui de algo que a política nos move no processo de eleição, né? Então, eu acho que esse é um ponto... E aí você tem essa liberdade de fazer essa fala também com o deputado. E, secretário, tem 2 pontos dessa época da prefeitura que eu quero conversar antes de a gente chegar na defesa civil e a gente já está indo para o final aí. Mas falamos muito de planejamento e aí chega a pandemia. O senhor foi um dos agraciados de ser o prefeito na época da pandemia. Eu nem consigo imaginar como é que foi isso. Se eu puder falar um pouquinho para a gente como é que foi isso e ainda... Pandemia, cancelamento, acho que de 2 Oktoberfest, né? Por causa disso. Como é que foram esses dias? Olha, foram dias extremamente complexos, né? Que, na realidade, falando em planejamento, lá não existia nenhum, né? Todo mundo foi pego absolutamente de calça curta, como diria lá no interior, na roça, né? Então, de surpresa. Mas o que eu adotei, eu acho que me ajudou muito no processo, por exemplo, separar o que era ações que eu poderia ter e ter que trabalhar dentro do município é aquilo que eu poderia deixar andando. Por exemplo, eu não... foi dia 17 de março que o Estado fechou. O lockdown. 2020. 2020. E eu lembro que dia 31 de março as minhas obras públicas estavam retomando. Com o devido cuidado, estavam retomando. Né? Então, todas as obras contratadas, eu mandei os empreiteiros voltar a trabalhar. Né? Não tinha necessidade de ficar parado, ainda mais porque era um ambiente aberto. Né? Não era na rua. Então, com o devido cuidado, na época acho que já se discutia máscara, já começaram a trabalhar e não tive problema nenhum, né, em relação a isso. Então, as minhas obras continuaram, eu continuei licitando obra, paralelamente eu separei um pouco a questão das obras, dos serviços, da questão da gestão. E outra coisa que eu fiz, né, na gestão foi estruturar o gabinete de crise, né? Com defesa civil, com assistência social, com secretaria de saúde, com gestão governamental, com fazenda, porque aí entrou, como é que nós vamos arrecadar? Aí a primeira pergunta que eu fiz para o secretário da Fazenda, e o dinheiro? Olha, não sei, prefeito, eu não sei o que vai vir, Sim. Não sei a arrecadação, como é que vai ficar, não sei se vai, aí vieram os planos e os benefícios, que ajudaram o município, o governo federal na época, o Bolsonaro foi extremamente favorável nos projetos que foram aprovados e que nos deu toda a condição como municípios de superar economicamente essa questão, postergando dívidas, né? Injetando novos recursos. Então, eu comecei com orçamento negativo e fiquei com orçamento positivo e financeiro também, por conta dessas questões. Então, isso foi um ponto importante, a gestão financeira, a gestão das ações de atendimento à população, a abertura de centrais de atendimento, a abertura de centrais de vacina, tudo aquilo que preconizava para melhorar o máximo possível a entrega para as pessoas. Claro, decisões difíceis, cancelamento da Oktober, mas ela foi menos difícil quando a Oktober da Alemanha foi cancelada, né? Então, foi meio que um efeito cascata, a gente acabou cancelando também. E, claro, no outro ano também a Oktober da Alemanha cancelou, nós também cancelamos. Então, teve um suporte também nessa... Não foi algo aleatório, né? Se lá, que é uma festa gigante, cancelou, nós que é gigante também tinham mérito para isso. E as outras festas no Brasil também, por efeito cascata, acabaram sendo canceladas. E aí veio a gestão dos atendimentos, hospitais, né? Reuniões quase que diárias com os hospitais. E, principalmente, eu acho que o que foi fundamental, eu fiz entre gravações nos domingos e lives foram 165 vezes ininterruptamente na Eu ia falar que o senhor foi uma referência de comunicação. Ininterrupta. Né? Todo dia, 7 horas da noite, ou eu estava ao vivo, ou eu estava gravando o resultado do dia. Uma mensagem de 5 minutos para a população. Informação nesse momento, estava todo mundo aflito, inseguro. Foi fundamental, foi referência, né, assim, para Santa Catarina, talvez para o Brasil,
porque realmente foi uma comunicação muito assertiva, muito positiva. E que me impulsionou. Não fiz isso politicamente, claro, porque as pessoas, até aquele momento ainda, tinha gente que achava que o prefeito era Napoleão. Que é absolutamente normal. Né? O João Paulo falou aqui certa vez, porque o Alan fez uma pergunta sobre como lidar com a situação lá de 2008, né? E é verdade, nos momentos de crise a gente precisa que os líderes apareçam, a gente precisa ter uma perspectiva que há alguém cuidando das coisas enquanto eu estou aqui, a minha vida desmoronando. O senhor fez muito bem isso. E eu me lembro de umas lives, assim, não sei se era na sua casa ou na prefeitura, eu sei que era num banquinho de madeira de curva, assim, tinha uma mesa na frente, então, assim, né? Porque não importa de onde ou como, importa a informação chegar, a prestação de contas ser passada, o que está acontecendo, porque a dinâmica é diferente. Hoje tem um posto de vacinação aqui, amanhã ele está lá, depois ele, né, itinerante, então a comunidade precisa saber, a imprensa não tinha um acesso em tempo real que o senhor, como gestor, tem. Então, realmente foi fundamental. E falando de vidas, secretário, outro momento que deve ter sido muito triste, porque foi triste para a gente em casa assistindo, né? Foi o ataque ao colégio lá em Blumenau. E aí eu quero dividir a pergunta, assim, né? Como é que foi aquilo como prefeito, líder da cidade? E como é que foi aquilo para o cidadão, Mário? Porque às vezes a gente esquece disso, né, Felipe? A gente cobra, né? O prefeito, mas o que o prefeito vai fazer? E esquece que tem um cidadão ali também. Tem algumas situações que, mexem demais, né? E eu falo, me arrepio. Então, imagina o senhor ali sentado na cadeira, se sentindo ainda mais responsável pela cidade, né? Como líder maior da cidade. Como é que foi aqueles dias, assim, para o prefeito, para o cidadão? Quase difícil não chorar, né? Nesse momento. É bem complexo, porque eu lembro que eu estava indo para um evento, aí eu vi na rede social, isso não é em Blumenau. É aquela questão, isso não pode ser em Blumenau. Aí eu vi uma live ao vivo de uma pessoa da imprensa em Blumenau, liguei para ela. Disse, não, isso é real, isso não pode ser real. Não, é real, 4 crianças. Muito fora da nossa realidade. Eu estava indo na Pró-Família no evento dos idosos e eu disse, então eu só fui lá, a Maria estava lá na época, eu disse, Maria, estou indo lá, depois tu vem, aconteceu tal coisa. Eu disse, meu motorista se arranca para lá e peguei a Humberto e foi um pulinho. Aí já peguei um engarrafamento, mãe com criança correndo no meio da rua, outro saindo, outro, né? E daqui a pouco eu cheguei lá e entrei. E aí eu olhei lá as crianças já cobertas, nem fiz questão de chegar perto, né? Porque não, isso eu digo assim, não é não tem estrutura para isso. Claro, né? Claro. E aí você tem que começar a fazer transmissão ao vivo, o Brasil inteiro querendo saber, daqui a pouco o Brasil inteiro estava falando, em poucos minutos estava entrando na Globo, na Band, em todos os canais, trazendo informações, e aí, mais uma vez, né? Tentar fazer com que a comunicação seja real, né? E ao mesmo tempo tu tem que tu está sensibilizado, doído, e eu lembro bem que a minha esposa tentando falar comigo, eu abandonei o celular e ela desesperada, querendo saber o que aconteceu, a Carol, que é minha assessora, não atendia, até que depois de quase uma hora, levei uma bronca quando cheguei em casa ainda, né? O Mário, né? Largou a família, né? Para virar prefeito, né? E aí foi um tempo ali de tocar as coisas, de organizar com bombeiro, polícia militar e tentar... e sair de lá era 2h pouco da tarde, né? Só que, para mim, talvez o melhor momento, o momento que eu me aliviei um pouquinho foi quando o governador chegou. Eu lembro que eu dei um abraço nele e comecei a chorar um pouco, porque, digamos assim, eu encontrei alguém acima de mim para entregar um pouquinho da carga, né? Então, porque aquele momento a carga do município as pessoas cobram. Claro. E eu acho que aquele lá foi um desafio gigantesco. Só que depois foi o desafio maior, né? Porque como é que você vai fazer com que as pessoas voltem para a escola? Como é que você vai fazer com que os professores voltem para a escola, que os pais levem as crianças para a escola? E começou a ameaça para tudo quanto é lado, polícia correndo. Aí, primeira decisão, suspender, no meio daquilo, suspender as aulas de tarde, né? Cancelar as aulas, eu acho que para outro dia, porque era véspera de feriado, né? Então, vinha um feriadão, e aí as decisões no meio do feriadão, né? Como é que a gente vai fazer semana que vem? No domingo eu suspendi as aulas
porque eu queria aí decidi contratar vigilância armada. Em uma semana contratar vigilância armada, eram 300 homens, 150 e poucos postos, né? Imagina. 300 homens em uma semana armado, e não é tão simples assim, porque a arma tem que botar lá, a arma tem que ficar na escola, tem que ser colocada num cofre, tem que instalar o cofre, tem toda uma regra, e contratar dentro da legislação ainda para não responder o processo depois. Tem tudo isso, né? Então foi todo um trabalho também importante, que hoje Blumenau é a única cidade no estado que tem vigilância armada nas suas escolas municipais. Se eu não fizesse isso, os professores e as famílias não levariam os filhos para a escola. E segue tendo? Segue tendo. Porque foi comum a gente ver uma comoção nos municípios da região que foram contratar emergencialmente, mas hoje já não tem mais muitas delas. Não, mas eu acho que hoje, se tirar em Blumenau, dá comoção. Virou um requisito. Eu não consigo enxergar Blumenau sem vigilância armada hoje. E é isso, foi a cidade que viveu esse drama, né? E outras cidades, eu acho que era muito do... Isso é uma crítica, mas a gente vê muita gente querendo surfar ondas, por piores que sejam. Aí, então é isso, aqui vai ter, daí dá uma dramatização. Eu vi cidades menores da região, assim, e é doído, porque a gente, ao passo que sente que pode ser um excesso, também sente que é necessário, é importante, é melhor ter do que não ter, né? Antes disso, também veio a decisão lá em 2023 de suspender a Outubro, né? Começar a Outubro, parar ela 2 dias, depois parar ela de novo uma semana e depois prorrogar uma semana no meio de enchentes, né? 2023, né? 2023 também foi um momento difícil, mas eu acho que as decisões foram absolutamente acertadas, porque naquele momento parece meio equivocado, porque algumas cidades têm enchendo, mas a gente tinha ali 3.000 famílias envolvidas, dependiam da renda da Outubro. Tinha gente que tinha comprado batata para a Outubro inteira. Tinha gente que tinha comprado salsicha para a Outubro inteira. Tinha gente que tinha comprado produzido cerveja para a Outubro inteira. Então a gente conseguiu... A Outubro assim, não é só uma festa, né? Ela é deram uma semana para as pessoas poderem... Isso, a gente prorrogou uma semana e foi uma festa com resultado extremamente positivo, ainda no meio com 6 milhões de resultado positivo para o município, no meio de uma crise. Bem, as crises foram enfrentadas, né? O líder tem esse papel, eu acho que o senhor desempenhou isso com excelência, tanto que era vice-prefeito, assumiu a prefeitura, se reelegeu muito bem, comandou a cidade até o último dia, elegeu o sucessor, que é, acho que a primeira vez em Blumenau, desde que... O último que elegeu o sucessor foi o Renato Viana em 1982. Olha aí, fazia tempo. 42 anos só. Então, isso é resultado, certamente, né, de um bom trabalho que a população reconheceu, e esse bom trabalho certamente fez chegar o convite para vir ao governo do estado, ser secretário de Proteção e Defesa Civil, naquilo que a gente falou hoje, numa realidade muito diferente, uma secretaria muito mais estruturada. E não faz muito tempo que entrou nesse novo desafio. Como é que está esses primeiros dias? Como é que estão as ações de agora, de planejamento de futuro, para a gente ir para a parte final aqui e falar do dia a dia atual do secretário, Mário? Resumidamente, o governador, quando me convidou, e eu disse, governador, ele me perguntou como é que tinha sido Blumenau, eu disse, olha, foram 9 enchentes em 7 anos, 1.700 deslizamentos e enxurradas eu nem contei, né? Mas graças a Deus nenhuma vida perdida. Então, acho que esse é o ponto nessa área, né? Então, esse é um ponto importante. E aí ele disse, olha, eu quero que você venha para estar próximo dos prefeitos e tu conhece as dores e a realidade deles e tentar agilizar as entregas que nós precisamos fazer, barragens e outras coisas mais. E eu tenho focado em todas essas demandas, né? A reforma das barragens, Ituporanga está andando, Taió deve ser lançada a licitação em 2 meses, a José Botê, conseguimos negociar com a comunidade indígena, retomamos o controle da barragem, hoje ela é nossa, né? Então, com muito respeito à comunidade indígena, que com toda a lógica, durante muitos anos não se cumpriu o que se falava a eles, eles erraram em quebrar. Exato. Mas eles estavam certos em reivindicar. Né? Eu tenho que ser muito franco em relação a isso e disse isso para eles, né? E vocês erraram em quebrar, mas estão certos em reivindicar. Né? Podiam ter interditado sem quebrar nada, né? Sim. Mas enfim, reivindicações antigas, né? Antigas, de anos 90. Na verdade, desde 92, eles têm reivindicações que foram só passadas de papel diferente para outro papel, até virar uma ação judicial que o Estado, que a União foi condenada e o Estado condenado a executar, porque a União é muito longe, então o Estado foi condenado a executar e cobrar da União. Então, dentro dessa lógica, nada disso acabou sendo feito
e eles, com razão, foi se acumulando a ira e as dificuldades, e a gente conseguiu contornar esse processo. Hoje a gente retomou, já fez a limpeza, já está organizando, deve lançar a licitação também em 2 meses, mais ou menos, da reforma da barragem, e estamos reformando as comportas, que é o mais emergencial. A Celeste está fazendo esse trabalho, já está contratada, já fez a desmonte da primeira, está emitindo laudo e deve executar a remontagem depois de partir para a segunda comporta. Então, essas ações estão trabalhando. Nós estamos focados também nas ações de construção de novas barragens. Botuverá, Mirim Doce e Petrolândia são as próximas. Botuverá depende do acordo com o ICMBio. Nós estamos trabalhando, eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo. Mirim Doce está bem organizada, eu acho que falta muito pouco para a gente poder lançar a licitação e já está a licença ambiental bem encaminhada também. E Petrolândia a mesma coisa. Então, são algumas ações. Aí depois tem outras barragens, né? 2 em Pouso Redondo, que tem que se negociar, 2 em Agrolândia, e mais... acho que 12 Agrolândia, agora fugiu da mente, mas são outras ações importantes que precisam ser executadas, fora a limpeza dos rios que a gente está fazendo lá em Rio do Sul. Isso. É um dos primeiros que a gente focou. O governador já começou em 2024 lá, e a gente está continuando agora. O prefeito entregando novos projetos, vai ter novos recursos lá para fazer novas obras. Em Rio do Oeste e Laurentino, Rio do Oeste já está tendo desassoreamento também, Laurentino deve apresentar projeto, Lontas deve apresentar projeto, Aurora deve apresentar projeto, e outros municípios do estado a gente está aguardando projetos para fazer limpeza e desassoreamento também. Estamos trabalhando muito forte na questão dos kits de pontes, né, para reconstrução. As ações de prevenção e proteção são fundamentais. Organizamos e fizemos um seminário de capacitação de todos os novos gestores de defesa civil municipal, né? Até porque o pessoal... Foram 203 municípios, 103 prefeitos que nunca foram nada, né, na política, nada entre aspas, né, nada na política, para não me entender mal, não era da vida política partidária, e que trouxeram gente também não era, né? Então isso precisa ter um mínimo de informação, né? Senão eles não vão preencher o feed lá, que é o formulário de informações de desastres. Ele não preenche, é que nem o boletim de ocorrência. O Alan foi assaltado 10 vezes, tu fez boletim? Não, então não foi nenhum mala. Né? Tu vai chegar no policial, tu não foi nenhuma, tu não fez registro, não entrou na estatística. Então, a gente precisa ensinar eles a preencher um FID, um S2ID, tudo aquilo que é necessário para poder ter o recurso lá na porta da casa do cidadão, que não é a da prefeitura, da casa do cidadão, né? Então, isso a gente fez 4 grandes macro seminários, rodei o estado, estou rodando o estado, visitando os municípios, falando com o prefeito, a prefeito, discutindo suas ações, colocando a Defesa Civil à disposição, mas todos, ou praticamente todos, esbarram nos projetos, né? Por mais simples que sejam, há uma dificuldade gigantesca de fazer com que a roda gire na questão do projeto. Tem município que está me devendo projeto há 4 meses. Né? Não conseguimos entregar um projeto de limpeza e desassoreamento de rio para que a gente... E o governador já prometeu recurso, não sou nem eu. O governador disse, não, vamos apoiar lá, Mário, vamos apoiar aqui, acolá. E não consegue entregar um projeto. Então, é um desafio, inclusive, para a gente poder apoiá-los. Então, a maior dificuldade, talvez, é essa, de estruturar os prefeitos. Agora eu vou organizar um curso de execução de projetos de limpeza e desassoreamento. Né? A gente está emitindo um decreto do governador também, agora dia 2 de junho, que vai regulamentar essa questão da limpeza e desassoreamento dentro dos rios, sem licença ambiental, né? Mas com uma série de regras ambientais para não fazer isso de uma coisa é limpeza e desassoreamento, outra coisa é tirar a curva do rio. Claro. Né? São 2 coisas diferentes. Então, a gente está fazendo todo um trabalho junto com o IMA, diminuindo a burocracia para acelerar a entrega para as pessoas. Então, é isso. Estamos prevendo a entrega de kits de defesa civil, carro, drone, computador e TV para os 75 municípios com menor IDH, né? Para estruturar minimamente as defesas civis, né? Para eles terem uma estrutura básica, que vai complementar o que o Ministério Público está fazendo, está entregando 50, então os municípios que forem complementados lá não vão ser para não dar 2 vezes por mês. 125 municípios contemplados. E 75 esse ano, 75 ano que vem. Então a gente deve passar de 200 municípios entregues aí os kits. E aí tem aqueles que também já têm mais estrutura, não vão precisar. Então, que é uma realidade, a gente vê até pelas prefeituras que a gente atende, alguns pequenos municípios têm muita dificuldade de qualquer tipo de estrutura, né? E da Defesa Civil às vezes fica de lado porque a gente só lembra dela na hora que acontece o problema. Mas o principal desafio também é a gestão, né? Claro que tem uma equipe fantástica, que tem lá uma equipe organizada, estruturada,
eu não tenho... Hoje a equipe é absolutamente comprometida com o resultado. Fizemos o maior simulado do Brasil. Isso, né? Foi recente agora. Foi dia 18, né? 18 de maio. 18 de maio. A gente fez inclusive com a emissão do Cell Broadcast, que é um alerta para o celular que vai na tua tela, né? Muita gente estava na igreja, na missa, no culto, levou dá um susto no início, isso, né? Mas é para dar um susto mesmo, né? Esse não é para perdoar, é para dar susto mesmo, né? Isso é uma tecnologia que a gente vê em filmes assim, né? Na Europa tem bastante, tal. O cara recebe nos Estados Unidos, vai na ter TV, né? Então o objetivo de fato é poder fazer esse trabalho muito muito próximo, muito acertado de resposta num curto espaço de tempo. Identificamos vários problemas no simulado, né? De todo mundo um pouco, né? E agora no dia 22 de junho a gente deve ter um resultado compilado das melhorias que cada área vai fazer, porque a Defesa Civil a Defesa Civil é uma coordenadora. Ela presta algum suporte, mas ela é coordenadora. Então, quem tem que prestar, o Exército tem que participar, a Secretaria de Infraestrutura tem que participar, a Polícia Penal tem que participar, a Polícia Científica tem que participar, a Polícia Civil tem que participar, a Polícia Militar tem que participar, o Bombeiro tem que participar, ou seja, todos os EPAGRE, todas as forças de segurança têm que estar no contexto. Se não houver sinergia aqui, eu digo sempre, é uma conta de multiplicar que se tiver um zero no meio, o resultado não pode dar zero no final, e aí as vidas são perdidas, né? Então, o tempo de resposta é fundamental. Por exemplo, nós tivemos 800 deslizamentos previstos que aconteceram no simulado, mas a gente precisou... mas esses deslizamentos são aonde? São nos municípios, é verdade, mas é na rodovia federal, estadual, é na via arterial, é numa via que não tem problema, né? Isso. A gente pode, o município vai ter condição de abrir a via ou não. Só está registrado o deslizamento, ele vai abrir ou ele vai precisar de ajuda, né? Então, tudo isso a gente precisa saber para mandar ajuda, senão a gente só tem um registro, né? Então, é uma série de desafios. O cidadão, ele não sabe de quem que é a rodovia, ele quer que libere. Ele precisa passar. E para nós também é essencial, porque se a rodovia não tiver passado ou a via arterial do município não tiver passagem, a gente não vai entregar... Chega resgate, não chega mantimento. Não chega pessoas, não chega mantimento. Então, tudo isso é fundamental. 2008 foi isso, né? A gente ficou... tinha passagem por onde para chegar em Blumenau? Tinha passagem por Jaraguá, né? Então, esse é o desafio. Entender essa logística. E essa coordenação estadual, Alan, é fundamental também, secretário, porque é comum haver cidades que não passaram por essas catástrofes e não têm essa realidade. Mas o gestor lá, o coordenador da Defesa Civil recebe o colete laranja e o prefeito diz, está nomeado, vê lá, descobre o que tem que fazer. Mas essas forças preparadas e treinadas estadualmente falando, elas vão poder servir de agentes em qualquer catástrofe que acontecer em qualquer canto. Elas podem ser chamadas a ajudar. Então, ter essa rede de proteção é fundamental para a gente ter um estado seguro cada vez mais e saber lidar. Felipe, secretaria, sim, eu acho que a Defesa Civil de Santa Catarina é referência hoje para o Brasil. A gente nota também a diferença, a sua presença, né? A gente que lhe segue nas redes sociais e quem segue nota isso, como o senhor tem rodado o estado presente com os prefeitos, isso é importante, é função, né, de um líder. A verdade é que sempre vai chover. O Vale de Itajaí, em especial, é uma região difícil, mas com muito trabalho as obras voltaram a acontecer porque tinham muitas obras paradas há muito tempo, infelizmente. Então elas voltaram a acontecer. Eu sou natural de Rio do Sul, minha família mora toda lá ainda. Então eu vivo isso também muito, muito perto, a gente sabe da importância. Agora, para quem nos escuta também, que é lá do Vale do Itajaí, fica um apelo também, né, secretário? A sociedade também precisa fazer minimamente algumas coisas que é a sua parte, porque é triste, como cidadão, ver a limpeza dos rios lá no Alto Vale do Itajaí e ver o que sai daqueles rios. Assim, é cama, é fogão, é geladeira. Não é possível que em 2025, com tudo aquilo que a gente sofre enquanto sociedade, né, de catástrofes que tiram vidas, que destroem a casa das pessoas, tiram os bens das pessoas, que é suado com o seu dinheirinho para conquistar, a gente imagine que o cidadão vá lá, pega uma geladeira velha e joga no rio. Claro, algumas coisas são já de enchentes, que às vezes pega e tal, mas a gente sabe que infelizmente ainda tem esse tipo de ação. Então um apelo aí para as pessoas. Sendo que muitas prefeituras já fazem a coleta também. Hoje, se você quiser qualquer móvel, basta você programar, a prefeitura vai lá
frente em da Blumenau casa. A gente instituiu isso como prefeito, né? Então, justamente para evitar que o sofá fique jogado no meio da rua, geladeira, fogão, e crie mosquito da dengue e tantas outras coisas. Então, é só avisar, né? E o que está bom, inclusive, vai ser doado. Então, não precisa nem jogar no meio da rua, deixar lá pegando chuva. É só ver o dia que vai o produto lá, bota na rua, o pessoal passa e recolhe. Então, não tem estresse. Mas eu acho que, queria complementar, também é fácil fazer defesa civil, e aí eu preciso fazer o reconhecimento aqui do governador Jorginho Melo, por conta da visão que ele tem. Nós saímos do orçamento ano passado de 159 milhões para 303. Importantíssimo. Né? Não é Quase dobrou. isso. Então, quando você tem um governador que te dá o apoio, te dá condições de fazer, tu não precisa mendigar recurso, né? Muito pelo contrário, o governador ainda disse, olha, mas tem isso aqui, se precisar mais para fazer drenagem, eu arrumo mais. Mas vamos fazer drenagem, vamos fazer limpeza. Eu quero fazer limpeza dos rios. Aí eu digo isso para os prefeitos, o governador é tarado por limpeza e desassoreamento, me apresenta o projeto que eu acho que ele vai apoiar vocês, né? Isso é boa. Então, só que preciso do projeto. Prefeito, me arruma um projeto, por favor, né, para a gente poder ajudar vocês. Então, é um ponto importante ali que eu quero destacar, e isso me dá conforto e me dá tranquilidade. Quando eu fui lá assumir a negociação com a comunidade indígena, eu disse, governador, preciso de carta branca, toca, resolve. Né? Fui lá, toquei, resolvi. Né? Com responsabilidade, é óbvio, claro. Né? Mas conversando e dizendo, vocês precisam disso, eu posso ir até aqui. Vocês precisam disso, eu posso ir até aqui. Vocês precisam disso, e a gente foi negociando cada um dos itens lá com a comunidade indígena, e eu sei que quando ele terminou isso tudo, disseram, mas por que nós vamos confiar em ti? Né? Bom, eles primeiro disseram, não estou desmerecendo os outros secretários, pelo amor de Deus, né? Isso foi eles que disseram, foi o primeiro secretário que veio aqui quando não está chovendo. Né? Então, também é um ponto importante. Eles disseram, mas por que nós vamos confiar em ti, se os outros não cumpriram? Eu disse, olha, se eu não cumprir, quem vai cobrar de mim é Blumenau, porque eu sou o primeiro secretário de Blumenau que senta na cadeira e que depende dessa barragem. Né? Então, vão bater na minha casa lá para me cobrar porque eu não resolvi o problema. Então, aí eles disseram, eu acho que a gente dá para confiar. Né? Então, são desafios ali em relação a essa questão de olhar nos olhos. Eu fui 8 vezes para lá já. Né? Então, semana que vem provavelmente vou de novo, vou 9ª vez. Então, eu estou indo lá, é aquela história, tem que bater ponto, né? Tem que bater ponto. Rio do Sul já tive 4 ou 5 vezes, né? Então, estou indo lá e prefeito, cadê o projeto, né? Então, estou indo atrás, estou ligando para o prefeito, aquele projeto está pronto? Eu estou cobrando dos prefeitos os projetos hoje, né? Para a gente poder fazer com que as coisas andem e a gente possa dar resultado para eles nos municípios. E o governador nos dá essa autonomia e essa condição. E vai ver resultados por isso. A gente tem visto, outros secretários estiveram aqui e o relato tem sido parecido. Assim. E a gente, de fato, vê uma característica assim nesse governo. Tem sido dado a grandes lideranças do Estado a oportunidade de trabalhar pelo Estado. Então, espero e acredito que isso trará resultados para Santa Catarina. Vamos para a parte final, para as 2 últimas perguntas. A penúltima é minha, a última é sempre do Felipe, secretário. Nesses anos de serviço público, a gente que o senhor sabe, hoje trabalha com captação de recursos, gestão de convênios, e a gente pergunta isso para todo mundo aqui também. Como é que era, em especial o prefeito Mário, na parte de captação de recursos? Qual é o segredo? Porque Blumenau captou muito recursos, tanto de emendas quanto de BID, de financiamentos e tudo mais. Projeto, né? Pelo que eu já entendi do senhor, falou muito, então projeto, planejamento. Sola de sapato também, não é fácil às vezes, né? Tem que ficar passando meio que o pires, em especial cidade pequena, assim, alguns prefeitos, né? Nossos clientes reclamam muito, tem que ir lá de novo, gabinete por gabinete. Não fecha as contas. Isso. Como é que era, assim, como é que foi esse prefeito captador de recursos? A gente captou recurso de emenda, é verdade, mas muito menos do que talvez Blumenau poderia ter. Até porque uma emenda de 1 milhão, ela some em Blumenau. Agora, uma emenda de 1 milhão em Ilhota, ela faz um estrago. Sim, então, o deputado prefere fazer estrago na cidade de Ilhota. Natural. Né? Politicamente falando, né? Então, a gente teve muitos aportes de recursos. À época, até preciso fazer reconhecimento aqui, o senador Dalírio foi alguém que investiu mais de 70 milhões em Blumenau. A boa parte é fundo perdido. Então, ele acreditou muito na cidade e deu um apoio gigantesco para algumas obras lá. Agora, outros foi a questão de captação de financiamentos, BID, Fomplata, né? E outros, Finisa, Banco do Brasil, mas sempre você, para chegar lá, precisa ter uma gestão e precisa ter nota.
né? Se tu não tem nota, tu não chega lá. Então tem que fazer a gestão econômica do município, ter a nota A, né? Eu saí de uma nota C e fui parar numa nota A, né? Então também teve essa gestão no início, saindo de uma nota ruim para uma nota positiva, e entreguei o governo com nota A, né? Então, isso é um ponto importante que dá a condição da gente tocar. O atual prefeito assumiu economicamente a cidade melhor, com nota positiva, inclusive para continuar captando recursos, se assim ele o quiser, né, por conta desse trabalho de gestão que foi feito. E aí planejamento com projetos. Não adianta tu captar recurso e deixar ele na conta. Tu tem que executar. E aí, outro ponto importante é tu fazer reunião periódica com a equipe de obras, com a equipe de planejamento projetal. Aquele lá, a licitação, chamar a administração, chamar a procuradoria, fazer reuniões porque se tu não der um empurrão, se não der um empurrão, não anda, né? Porque o fulano empurrou o papel um pouquinho, mas se ninguém cobrar, não botar um carimbo que aquilo é urgente, projeto estratégico, em cima não vai. Então, tu tem que acompanhar, além de planejar, tu tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar obra por obra. Eu sabia cada obra, de onde vinha o recurso, quanto é que é. Hoje ainda sei, né? Se me perguntar cada obra, eu explico cada uma de onde veio o recurso lá em Blumenau. E quanto é o valor e quanto nós demos de contrapartida. Porque eu tratava de cada uma individualmente e discutia as situações delas individualmente. Então, esse é o meu estilo. Então, se eu posso dar um conselho, empregue o seu estilo, né? Eu acho que cada um tem que criar o seu jeito e fazer com que a equipe entenda esse jeito de trabalhar para fazer a melhor entrega para a população. Fundamental é isso, né? Agora também acredite no impossível. Tenha muita fé. Coisa boa. Eu fazia umas coisas meio maluco. O pessoal dizia, não vai dar certo. Vai dar certo, né? Eu acredito que vai dar certo. Mas é difícil? Não, difícil não é. Difícil para mim não existe. É impossível. Olha, eu não sei de impossível. Eu vou, né? Então, às vezes, a gente ia para algumas ações que pareciam impossíveis e davam certo. Porque eu acreditava. Eu ia, eu teimava, eu discutia, eu batia, às vezes, na porta do governador, né? Seja lá quem fosse, e defendia meu projeto, defendia minhas ações, que eu digo da cidade, não minhas, né? E captava recurso. Então, muita fé em Deus, eu tenho fé no impossível, né? E Deus me mostrou que eu posso acreditar no impossível em várias vezes, né? Em muitos momentos eu venci o impossível, né? Por conta desse Deus que me carregou. Isso para mim é muito central. Eu acredito em Jesus e essa é a minha visão em relação a isso. Eu já falei para um prefeito, nosso cliente, uma vez, 100% de gestão e um pouquinho de fé ajuda sempre as coisas a dar certo. É isso aí. Felipe, perfeito. A gente caminhando para o fim, secretário Mário, a gente faz uma pergunta sempre aos nossos convidados no intuito de poder deixar sempre alguma boa ideia para quem nos assiste, para quem nos ouve, sobretudo para os novos prefeitos e prefeitas. Com a sua experiência, qual conselho o senhor poderia dar aos gestores de Santa Catarina para terem bons resultados ao final dos seus 4 anos ou ao final do seu mandato? Primeiro é saber onde você quer chegar. Tem que ter uma meta, né? Quando você entrou na cidade, óbvio que a meta é deixar a cidade melhor. Mas melhor como, né? Melhor ter uma vaga a mais em creche é melhor, né? 2 vagas a mais no posto de saúde é melhor, mas qual é o resultado que você quer chegar? Então, acho que esse parâmetro é importante como gestor. E aí, dentro desse parâmetro onde você quer chegar, né? Eu vou pegar aqui um exemplo. Quantas ruas você quer pavimentar, né? Quantas unidades de saúde você precisa construir ou reformar? Quantas escolas? Essa é a meta que tem que estar traçada. Aí você tem que traçar a meta, né? E correr atrás dela. E aí fazer um planejamento, né? De recursos, de ações, de mão de obra, né? E de pessoal. E ainda no meio disso você vai ter aquele que vai atravessar, né? Vai ser a enchente, vai ser o deslizamento, vai ser a pandemia, vai ser o inesperado, vai cruzar esse teu planejamento. Mas o básico disso tudo é ter uma visão clara de planejamento e uma equipe que te ajude a tocar esse planejamento, porque você não vai fazer. Você ainda é um agente político, né? Não esqueça de também estar em contato com as pessoas, de deixar as pessoas informadas. Eu faço isso, inclusive na Defesa Civil, né? E fiz isso como prefeito. E ainda às vezes eu faço relatando alguma obra que eu deixei que foi concluída. Eu faço questão de ir lá destacar que a obra foi feita e tal, por conta, eu acho, da informação que eu tenho a obrigação de prestar contas, porque as pessoas confiaram o mandato em mim, né? Então faz parte desse processo muito claro em relação. Então trace uma meta, tenha uma equipe,
estruturada e, claro, aquilo que eu acredito também, que é muita fé em Deus, muita oração, muito joelho dobrado, muito choro às vezes, né? Para chegar lá, né? Superar. Isso. Perfeito, secretário. Obrigado. Parabéns pela trajetória, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pela generosidade de estar aqui com esse novo projeto nosso aqui de podcast, que tem a missão realmente de ser a voz da gestão pública, da administração pública de Santa Catarina. A gente criou esse espaço porque sentíamos falta, inclusive, de ter um espaço onde não se falasse de política, não que não seja importante, por favor, obviamente que é, mas que a gente pudesse trocar um pouco mais de ideias sobre a gestão pública no dia a dia, levar essa experiência para quem nos ouve, que são muitos servidores, muitos prefeitos, muitos estudantes de gestão pública, a gente tem recebido esse feedback, então tem sido muito legal. Parabéns pela trajetória, ela certamente é inspiradora. Obrigado pela presença de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Alan e Felipe, pela oportunidade de estar aqui, quem está nos acompanhando aí nesse momento, vendo essa gravação. Eu digo sempre, se eu estou aqui é porque Deus foi bom comigo, né? Então Deus foi bom comigo, me deu oportunidade, me deu saúde, me deu vida, me deu discernimento e sabedoria para fazer o melhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Boa. Então tá certo, Alan. Eu me despeço aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Pessoal, até mais. Mais uma, tá com saudade de ti já. É isso aí, até o próximo Administra Mais Podcast. Até mais.